Olá, amigos. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer mais este bate-papo no Ruralcast. Aqui é Carlos Pedro, seu amigo já do rádio, a gente lembra isso, né? Pelo nosso trabalho. E hoje a gente tem o privilégio de estar falando com uma pessoa que, acima de tudo, as bênçãos de Deus estão sobre esse cara. É o cara que eu gosto de estar sempre perto dele, é o cara que brilha naquilo que faz. E se existe uma coisa muito importante nesse cidadão, chama-se humildade. Ronaldo Bento da Silva. É isso, da Silva Bento? Da Silva Bento. Da Silva Bento. O conhecido homem do café, Dom Bento. Bem-vindo ao programa. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer a toda a minha família, né? E agradecer a vocês com esse carinho, né, que tem pela gente, pela nossa cafeicultura, no nosso estado de Rondônia, pelo nosso município, né? E a gente tem o prazer de estar aqui junto com vocês, batendo esse bate-papo, né? Que pra gente é muito importante e é gratificante, né? Ter essa locução, essa transformação, vamos dizer assim, nesse bate-papo. Isso pra gente é muito feliz, a gente fica muito feliz por isso. Ronaldo, normalmente a gente sempre faz essa pergunta pelo número de pessoas que vieram de outros estados. O Ronaldo já é de Rondônia ou de estados diferentes? Nada, rapaz. Todo mundo faz essa pergunta para mim. Porque a gente mexe na cafeicultura, né? Todo pensa assim, por você é de outro estado. Sim, eu sou de outro estado, não sou de Rondônia, eu sou mato-grossense, aqui do norte. Bem diferente. Bem diferente. Só que meus pais e avós e mãe, tudo são mineiro. Tá no sangue. Tá no sangue, então. E quanto tempo de Rondônia? Rapaz, eu fiz agora, tô já dentro dos 46 anos já de Rondônia já. Agora no mês dia 18 de julho deste ano, já faço 46 anos de Rondônia. As pessoas, quando vêm para Rondônia, elas têm um destino. Elas falam assim, olha, eu vou para tal lugar. Quando vocês decidiram no Mato Grosso vir para Rondônia, qual foi o destino? Rapaz, a gente veio diretamente para Cacoal. Direto aqui para Cacoal. Vim para a linha 9. A gente veio para trabalhar de meeiro, numa propriedade do pessoal, todo mundo acho que quase conhece no estado de Rondônia bastante, né? Que é o pessoal do Nirsão, que é um pessoal muito falado, né? E a gente veio para a propriedade deles. E ali a gente trabalhou na propriedade deles em vários anos, né? E dali que a gente começou a tirar os primeiros sustentos, vamos dizer assim, da gente e cumprimos nossos primeiros pedacinhos de terra, foi tirar naquela propriedade daquele cidadão. Você chegou a morar em São Miguel? Não, moramos em Seringueiras, para lá um pouquinho. E aí você voltou novamente para a terra que você chegou? E antes pra gente ir para Seringueiras, a gente foi para Novo Horizonte, ali na 152, lá do norte. E ali meu pai morou 10 anos, eu fiquei um pouquinho para trás em Cacoal. E moremos lá, ele morou 10 anos e pouco, eu morei 4 anos e pouquinho. Dali que fomos para Seringueiras. Normalmente quem vem para Rondônia vem para o café, para a Lavoura Branca. Vocês iniciaram com café, depois foram para a Lavoura Branca ou ficaram na pecuária, café? Porque tem muito disso, essa questão. Muitas vezes unifica as três coisas, né? Verdade. Não, chegamos aqui mexendo com Lavoura Branca, assim, de início do primeiro ano. Mas já no segundo ano a gente já plantou café. Porque como meu pai e os avós da terra do café, vamos dizer assim, né, de Minas, e aí a gente já plantou os primeiros café. Plantemos ali um arábica, na época tinha muita arábica aqui em Rondônia, o arábica, e começamos com conilon. E ali a gente começou essa estratégia, né, desse trabalho, né, em Rondônia, plantando café. Mas saber o que é realmente hoje, a gente fazia de conta, a gente plantava. Agora, tecnologia, colheita e conhecimento, eu também, como tenho uma certa experiência, o conhecimento na época era mínimo. Você depois se mudou para a linha 10 em que ano? Foi uma estratégia até engraçada na rota da vida da gente, nesses anos aí. Eu fiquei na linha 9 ali, 18 anos, a gente trabalhando de meeiros. Dali já compramos um de terra, uma fundiária entre a linha 8 e a 9 ali. E dali a gente ficou ali mais uns 4 anos na linha 8 ali, pertinho ali. Fomos para Novo Horizonte. Novo Horizonte a gente ficou ali esses 4 anos. Fomos para Seringueira, fiquemos lá 10 anos e meio. E voltemos para a linha 10 agora, Cacoal, né? Que a gente tinha mal vontade de voltar para Cacoal. Só que a estratégia da gente era mexer com outro tipo de cultura. A gente mexia café, e aí falei assim, vamos para Cacoal, vamos mexer com frutas. E aí voltemos para Cacoal, mexer com frutas. E aí falei, vamos escolher um lugar. E fomos para a linha 10. E a gente veio falar muito na linha 10, e aí a gente
o lugar, a gente nunca gostou de voltar sempre no mesmo lugar. Tipo assim, parece que é uma estratégia de família, o meu pai sempre falava isso. E aí a gente, não, vamos para a linha 10. E aí na linha 10 a gente comprou uma chacrinha. E hoje já está com 13 anos na linha 10. Fez agora dia 29 de janeiro que a gente está ali. E a linha 10 já tinha tudo na questão das frutas, porque já tem o Denilson, né? Isso. Isso que já tem ali, já trabalha nesse comércio. E aí, de repente, você chegou a plantar verduras, abóbora, milho, essas questões antes? Isso, não, eu plantei ali muitas outras verduras, vamos dizer assim, abóbora, o maracujá, o mamão, jiló, quiaba, abobrinha verde, abóbora cambutiá. A abóbora cambutiá até que de vez em quando a gente até planta ainda. Plantei ali uns 8 anos, assim, bem seguido. Mas o milho verde a gente planta até hoje. De vez em quando a gente planta um moitinho. Se sobrar uma vaguinha, a gente planta lá um milho verde, até fazer uma pamonha e também comercializar, né? Porque uma estratégia que a gente aprendeu lá, né? Sobre esse produto, a gente gostou muito dele. E na formação até de lavouras novas, né? A gente planta o milho, que é uma consociação que a gente fala, né? E pra gente é importante porque é uma formação, você tá limpando até e você tá trazendo, vamos dizer assim, um benefício também pela planta, porque são adubações diferentes. E a despesa que ajuda na despesa, porque sempre dá essa força aí, dá essa folga aí na questão da compra de outros produtos. Uma curiosidade até, muitas vezes até fora da entrevista, quase que eu fui teu vizinho. Antes de você comprar ali, a gente chegou praticamente já quase fechado o negócio, naquela chácara na tua frente ali, né? E aí tinha que colocar um automóvel, uma caminhonete, mas quando a dona tinha negócio feito na caminhonete, desabou o negócio da caminhonete, a gente acabou por não fechar negócio, mas acabamos sendo vizinho de certa forma, que a gente tem aliás, vizinho 2 vezes, porque de um lado e de outro. Certo? Mas o importante é essa história. Eu gosto muito, já o programa Carlos Pedro na Rádio Suprema Mix e outras emissoras que passou, a gente já aprendeu a contar a história. Eu acho que isso aqui conclui o nosso trabalho, a história que a vida conta. Mas essa história que a vida conta tua é interessante. A gente buscar todo esse trajeto, porque muitas pessoas no meio da estrada, quando estão começando, nem no meio, elas desistem. E você persistiu. Agora a gente entra nessa questão do café. Como surgiu o café de qualidade? Quando você resolveu mudar o café? Você veio de um processo natural, como os nossos antepassados, e de repente, no meio do caminho, você começa a despertar para o café. Como é que foi essa questão aí? Rapaz, essa questão foi uma questão até interessante. Essa pergunta, a gente faz entrevista com bastante pessoas e faz muito essa pergunta para a gente. O café mudou na vida da gente, vamos dizer assim, que em 2015 eu vi falar muito no café coronal. Só que a gente saber buscar o que é um café coronal, o que era, a gente vamos buscar em cima dessa parte, que é uma parte que a gente já tinha ela, vamos dizer, no sangue. E 2 anos que a gente ficou sem plantar café, justamente foi naquela propriedade ali. A gente tem, como eu falei para você, vamos fazer 46 anos de Rondônia, mas eu tenho 42 de cafeicultor. E já desde os 7 anos a gente trabalha no sítio, né? E meu pai ensinou a gente desde novinho a trabalhar. E essa dignidade eu dei a favor, né? Muito à minha família, meu pai, minha mãe, que me ajudou muito nessa parte. A gente tem essa no sangue, vamos dizer assim. E aí tudo que a gente fez, sempre a gente faz com muita dignidade. Esforço, trabalho, né? A gente ensina para os filhos, agora os netos. Mas assim, nesses anos que a gente começou lá atrás, a gente viu que realmente o café estava começando a fazer uma evolução no Brasil. E aí a gente resolveu buscar informações sobre o café. Só que aí, quando foi 2015 e para 2016, eu plantei uma moita de café. Só que nessa mudança que eu plantei 4.000 pés de café, eu visitei uma propriedade na linha 12, que era um café catuta, mas não era um café coronal. Aí eu fui em Alto Alegre e estava começando a aparecer um café coronal por lá. E eu fui buscar realmente um camarada que a gente conhecia, e lá eu fui ver realmente um café que estava começando a produzir. E aí eu falei assim, levei meus irmãos. Com diferencial, né? Com diferencial. E aí eu levei meus irmãos, nós vimos todo esse percurso lá. E nesse meio de tempo, eu arranjei uns vizinhos para levar lá também. Porque assim, quando a gente começa uma coisa, a gente não deve fazer só pra gente só.
eu gosto muito desse negócio de modelar, todo mundo assim, o pessoal fazer junto, para se unir, para ter mais força, ter mais coragem, ter aquela palavra de ânimo, né? E eu levei uns vizinhos, hoje estão tão bem sucedidos na vida também, e eles foram junto com a gente, chegou lá, eles olharam e falaram, rapaz, eu acho que o nosso ramo é voltar no café. E eu creio, ó, pra você ver. E a gente começou a ver isso, e aí todo mundo se animou, resolveu implantar. Mas nisso surgiu um projeto do estado de Rondônia, dos cafeicultores de Rondônia, para entrar num programa do governo que tinha vindo, não sei, acho que compartilhei com o governo federal, sobre a cafeicultura de Rondônia, que era o Sebrae. E aí fizeram tipo um pente fino no estado para caçar os cafeicultores que tinham essa... Se dão essa percepção. É isso. E nesse meio de tempo, eles foram na minha propriedade, pediram se eu queria entrar e tal, eu contei a minha história, o tempo que a gente mexe na cafeicultura e tal, e eles viram a coragem que a gente estava tendo de fazer, a gente toda a vida foi meio persistente nas coisas, e aí a gente fez esse trabalho lá, e a gente entrou nesse programa. E nesse programa, era 300 produtores no estado, o nosso município só tinha 30 produtores, que foi passado na peneira, vamos dizer assim, que tinham uma capacidade para entrar. Só que daí, no começo, a gente entrou com aquela mau ânimo, né? A palavra de desânimo sempre vem, que o pessoal traz pra gente. Perspectiva, aquela expectativa, vai dar certo, vai dar errado, né? Isso. E nesse meio de tempo, a gente veio o concurso do Concafé, que foi em 2016. Só que eu não participei porque eu nem sabia. Só fiquei sabendo da história. E nisso o programa, como ele aprofundou mais o programa, trazendo informações mais para os produtores, em 2017 eu descobri o concurso. E aí, no concurso, tudo que a gente fazia muito na propriedade, a gente sempre gosta de fazer um negócio muito bem feito. E aí, no concurso, eu ganhei na sustentabilidade. E aí que veio trazer uma expectativa para a gente, como plantar café e como formar café. Foi aonde que a gente ficou assim, entusiasmado, a família, saber sobre essas informações, qual é a forma que a gente queria e qual o ponto que a gente poderia chegar. E aí a gente ficou, a família toda se empenhou, gostaram da ideia e nós ganhamos na sustentabilidade. Nesse desempenho aí, a gente foi buscar o profundo saber realmente como plantar um café. E nesse meio de tempo, nesse plantio de café em 2017, que a gente foi o ganhador do concurso, e nessa forma aí, a família vai assim, não, vamos buscar mais profundo para saber qual é a forma dessa sustentabilidade, qual a forma da qualidade, para a gente prosseguir na cafeicultura do nosso estado, para trazer benefício para nossos, vamos dizer assim, a nossa família e para o nosso município e estado também. Buscar mais conhecimento. Mais conhecimento. Porque o intuito do projeto era 300 produtores granjear, ganhar pelo menos mais 300 produtores para o estado melhorar, né? Não só para a gente, né? Mas é aquilo que eu falava com você no começo, essa questão da humildade, né? Você é um cara que pergunta, o Ronaldo responde. O que você conhece, diferente de muita gente que aprende e fica para ele só, né? E amanhã, depois ele se vai e o projeto poderia ajudar muita gente e acaba morrendo pelo meio do caminho. E você tem esse fator importante. Todo mundo te admira por essa forma de você trabalhar. Quando a gente fala em café, Ronaldo, a gente fala também em economia de energia. Nós temos conosco o parceiro, que é a Extrasol, né? Nós temos a Extrasol de parceiro. Eu acredito que se você ainda não fez um projeto bacana, faça com a Extrasol. Eu fiz com a Extrasol um projeto para a minha propriedade, que também produz café. E, graças a Deus, super satisfeito. O Matias, que é um parceirão honesto naquilo que trabalha. Quem quiser saber mais informações, 99450214. 99450214 é o WhatsApp da Extrasol. Olha, você produtor, você que tem aviário, para você que tem agroindústria, pequenos negócios, lembre-se, a Extrasol Energia Solar é para você também, para você que quer ter essa facilidade, para você que quer ter economia e aquele desconto especial. Olha, a gente falou aqui que para você que tem energia solar, você já imaginou o quanto você não vai estar economizando? É uma economia de quase 90%. Já dá para pensar em um carro novo tendo energia solar.
qual é a facilidade, né, para quem está pensando em colocar aí, né, placas de energia solar, né, na sua residência, no seu comércio, na sua empresa? Qual que é a facilidade que a Extrasol ela traz para esse consumidor? Primeiro, um acesso muito fácil tanto aos nossos escritórios, quanto às pessoas, os nossos colaboradores, né? A mim e ao meu sócio. É um acesso muito fácil. E agilidade no processo. Então, hoje nós temos um índice de aprovação dos projetos da Extrasol na Energisa, está levando em média 12 dias, bem ágil. E nós conseguimos entregar o projeto já instalado e com homologado para o cliente com aproximadamente 35 dias. Então, isso, há 5 anos atrás, isso levava quase 4 meses para ver como que a gente conseguiu evoluir. Né? E como que funciona, né? A partir do momento que aquela pessoa ela deseja colocar energia solar ali no seu estabelecimento, né? Na sua residência, na sua empresa, como que funciona essa demanda ali? Ela, como você disse, que tem até 35 dias, as pessoas podem, né, já ter esse produto em casa. A Extrasol, ela faz uma análise para saber a quantidade de placa? Como que é feito esse processo? Muito importante essa pergunta. Exatamente. A Extrasol, ela tem um time hoje de especialista, nós temos um time de especialista, e esse time vai até o cliente, entende qual é a real demanda desse cliente, faz uma análise da conta de luz do cliente e acerta com o cliente os detalhes, o que ele quer. Né? Por exemplo, muitos clientes que nós atendemos, ele tem uma conta de luz de determinado valor e quando a gente vai conversar com ele, vai entender a real demanda, ele pretende aumentar o consumo. Então, nós já tem como prever e já fazer um projeto adequado, assessorando ele até mesmo no local da instalação. Então, todo esse levantamento, esse assessoramento, o nosso time está preparado hoje para fazer. Falando em Extrasol Energia Solar, eu quero saber de você quais são as cidades do estado de Rondônia que a Extrasol está localizada? Hoje nós temos 3 escritórios. Nós temos um escritório central que é Cacoal, nós temos um escritório em Chupinguaia, Rondônia, a cidade do Boi Gordo, e temos um escritório em Vilhena. E estamos agora para inaugurar um escritório em Nova Brasilândia. Então, é um time muito grande. A Extrasol é uma empresa que ela atende, então, praticamente 90%, né, do estado de Rondônia. Praticamente 90% do estado de Rondônia. Mesmo nas cidades onde nós não temos escritórios, nós temos clientes, conseguimos dar o atendimento. Então, na verdade, a gente quer ficar o mais próximo do nosso cliente possível, né? Então, por exemplo, cliente que está lá em São Miguel, em São Francisco do Guaporé, nós conseguimos atender. Cliente de Ji-Paraná, de Ouro Preto, de Vilhena, do Cone Sul do estado, da região sul aqui, que pega Cacoal, Ministro Andreasa Pimenta, Espigão do Oeste, todos esses clientes aí a gente consegue atender com agilidade, com rapidez, até mesmo a localização onde estão os nossos escritórios, nossos parceiros. Olha, você também pode ter aí na sua casa, no seu comércio, na sua empresa, a Extrasol Energia Solar. Para mais informações, você pode estar entrando em contato, né, pelo telefone, que já está aparecendo aqui na tela para você, e venha também economizar e ter uma energia de qualidade. Para quem não conhece, a Extrasol, procure conhecer que você vai ter aí pela frente bons profissionais. E quem trabalha com café, Ronaldo, usa muito peso, agacha, levanta e agacha. E nós temos esse produto aqui, ó, Colágeno 2 Pro. Esse produto é sensacional. Dores na coluna, dores nos ombros, dores no corpo, artrite, artrose, bico de papagaio, fibromialgia. Esse produto aqui, a minha esposa foi quem tomou o primeiro comprimido. E eu afirmo a você, se você que está em casa tomar 5 comprimidos desse e não aliviar suas dores, você me devolve 50% que eu te devolvo o restante do valor total. Devo o valor na íntegra. Nós temos diversos depoimentos do Colágeno 2 Pro. Voltamos a falar do café aqui. Você que está com a gente, 9985-0578, fala comigo sobre o Colágeno 2, esse produto sensacional.
Falando do café, aonde entra essa questão da mudança quando você olhou, eu vou produzir um café diferente do que está no mercado? Porque o seu café ele tem um diferencial, e isso que cada cidadão procura na vida profissional, no contexto daquilo que produz no dia a dia. Aonde você falou, peraí, aqui eu preciso mudar, eu quero produzir algo diferente? Pois é, quando a gente viu essa forma aí, o que a gente propôs de fazer? Porque se a gente for fazer todo mundo igual, vai ficar todo mundo igual. Então, quando a gente ganhou lá o concurso, lá a gente falou assim, não, vamos buscar mais profundo saber essas informações para a gente fazer um negócio mais perfeito. Porque a gente não precisa chegar só na sustentabilidade, a gente também precisa chegar na qualidade, aprofundar mais esse volume e transmitir isso, porque, como eu falei, do projeto que ele precisava granjear mais, isso que era o quê? A gente fazer o trabalho de formiguinha que a gente fala, um passando pelo outro. E a gente fez esse trabalho junto com a família, até muitas pessoas que, quando a gente foi o ganhador, lá em 2017, eles falaram assim, você nunca vai passar aquilo que a gente aprendeu. Eu falei, não, isso é de menos, a gente tem esse gosto de passar todas as informações para as pessoas. Por quê? Porque quando você faz esse trabalho voltado com maior carinho e amor, sempre aquele fruto que você produziu, ou que seja, para o outro vai produzir, ele vai procurar saber, vamos supor, mais profundo, e também vai falar assim, alguém me ensinou. E a gente gosta de ensinar isso com muito carinho às pessoas. Portanto, lá a gente, na propriedade, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo. Tem gente que fala assim, você está perdendo muito tempo. Não. Eu falo mesmo, eu ganho... Adquirindo experiência. A gente passa na propriedade da gente lá, 2.500, 3.000 pessoas por mês na propriedade. Isso não só lá para visitar, tomar um café, nem nada, mas vamos dizer assim, mas para trocar uma ideia com a gente. Vem pessoas buscar de informações, curiosidades. Isso. Porque a gente tem um carinho de trazer isso para a pessoa. Informar as pessoas, talvez aquilo que ele não sabe, aquilo que ele tem, né? Porque isso é coisa boa. E essa mudança a gente falou assim, vamos fazer profundo isso. E aí nisso, toda a família abraçou a causa. Porque não adianta você, 1 ou 2, tentar fazer, sendo que a família é grande, e você, 2 ou 3 fazer, que você não vai perder as forças. Força, né? Botar um ponto aqui nessa questão que você falou. Família, né? Quando a família está unida, o projeto fica mais forte. É que a gente fala, sempre mais forte. E aí todos eles abraçaram a causa. Falaram, vamos abraçar esse negócio, vamos abraçar porque é um caminho. E aí a gente comecei a fazer um trabalho diferente lá. Primeiramente, a gente fizemos um café fermentado para fazer um diferencial lá, que alguém passou para a gente. E nesse trabalho que a gente fez, mostrou uma resposta muito profunda. Até trouxeram, fizeram uma divisão lá que era para 2 ou 3 só fazer fora os índios, né? Porque talvez podia dar algum problema e talvez ele não podia fazer com perfeição. E ele sabia que a gente fazia com maior carinho esse trabalho. E aí o rapaz que veio de fora, o Léo Moço, que trabalhava até por 3 Coração, e ele pegou e falou, não, eu quero que os meninos façam essa experiência com o Robusta. Porque o Robusta ele tem várias percentual que muitas vezes as pessoas não descobriram. E a gente foi um dos primeiros a descobrir esse ponto dele. E a gente fundou nessa pontuação dele e descobrimos sobre uma fermentação, sobre o trabalho, como melhorar mais ali a bebida do café, buscar as variedades, qual a forma de melhor bebida dentro de cada crônica, até a forma de fazer a florada. E aí a gente foi fazendo isso. E essa experiência, a gente não ficou só pra gente. A gente começou a transmitir isso para as outras pessoas também. Porque a forma que a gente fala é o ganha-ganha. Porque quando a gente está ganhando, todo mundo ganha. E essa forma de transmitir para as outras pessoas, ele começa a fazer com perfeição. Isso conforme todo mundo cresce junto. Quando todo mundo cresce junto, a estratégica é que os locais sempre se melhoram, a família se melhora, sempre pode ficar no sítio, que tem quantos filhos, né, que se forma, vão para a cidade, talvez num outro emprego. E isso traz a estratégia para os filhos ficar no próprio sítio. E isso eu criei para os filhos. E os filhos ficaram, né, na propriedade. E nessa forma aí, eles falaram, não, pai, vamos buscar mais profundo essas qualidades para a gente melhorar, fazer um diferencial na nossa cafeicultura, no nosso estado. Isso pode mudar a vida da gente aqui na propriedade. Vou fazer uma observação aí quando você fala nessa questão dos filhos. O que acontece no Brasil. O cara tem um capital de
2 milhões, 3 milhões, muitas das vezes, de uma propriedade e falta buscar potencial. O filho abandona esse potencial que ele tem de 3 milhões, 2 milhões ou mais na mão e vai trabalhar para terceiros quando ele poderia, de repente, buscar aprendizado, isso que você está falando, e além dele, empregar mais um monte de gente. A agricultura, a pecuária, o agro dá essa oportunidade, né? E devagarinho, com pessoas como você e outros, ele vem abrindo essas portas, mostrando aí que é possível essa questão da gente viver do agro e, por exemplo, olha aí o esforço em conjunto levou o Brasil a esse conhecimento e talvez pouca gente sabe que o nosso famoso Cunilão, que virou o café Colonal, e ele se tornou conhecido mundialmente pelo café de Rondônia para torrefação, né? Isso, verdade. O que a gente fala, esse trabalho feito em conjunto, né, junto com todos os órgãos aí, feito esse trabalho trouxe bastante informações para os produtores, levou a gente para fora, né, fora do estado, para a gente pegar conhecimento com outras propriedades, né, em Espírito Santo, Minas Gerais, as feiras internacionais. Isso traz o quê? Motivação para aqueles produtores que teve lá, ver realmente o potencial que nós pode chegar lá. Porque realmente, vamos dizer assim, hoje o nosso estado ele é recheado de várias pessoas de vários estados do Brasil, né? Vamos dizer assim. Só que nem todos conseguem fazer um trabalho, talvez, assim, com mais perfeição, porque talvez falta conhecimento. Quando fizeram esse projeto, levaram a gente para vários estados e a gente viu que realmente tinha estado que conseguia produzir com qualidade e esse diferencial, e o nosso estado podia chegar nesse patamar. E até vários produtores que viajou junto comigo, umas várias vezes, falou assim, rapaz, nós nunca chegaremos no patamar que tem muitas vezes o Espírito Santo ou Minas Gerais, porque Rondônia não tem esse potencial. Eu falei assim, tem. Eu fui de um que nunca desacreditei. Porque assim, até algumas pessoas que viajaram com a gente de grande nome na cidade, falava que Tinham nunca... dúvidas. Essa dúvida era constante. Falava diretamente, falava assim, você tem uma fé que parece que nunca acaba. Toda viagem que a gente fazia, alguém dava uma palavra de exame, eu chegava com uma palavra de ame. Não, isso não vai dar, isso não procede. Nós vamos chegar a isso, isso e aquilo. E aí eles falaram assim, não. Aí vários produtores que não acreditavam. Mas quando a gente foi para as feiras, que a gente viu esse patamar que Rondônia tinha, esse potencial que Rondônia tinha, junto com os produtores, se fazer esse trabalho bem feito, eu falava sempre que isso ia modificar, não era com muitos anos, não. Até eu tinha uma brincadeira com eles, que isso mudaria de 3 a 5 anos. Até eu fiz uma brincadeira com um rapaz de uma multinacional que visitava sempre a propriedade da gente, todos os anos eles vêm na propriedade da gente, né? E ele falou para mim assim, que Rondônia nunca ia sair no patamar dos 600 aos 800 defeitos, que é o único estado que compra por defeito os cafés é Rondônia. E Rondônia nunca ia deixar de produzir esse café. Falou, só que eu vou falar um negócio para você, não sei o que eu tô te falando, mas isso pode mudar. Eu falo para você que daqui de 3 a 5 anos você não fala essa palavra mais comigo. E aí ele diz assim, rapaz, você Bento, eu acho que, não sei se você tem fé demais o que é, mas o único lugar que nós buscamos café mais inferior é Rondônia. Pois é, então você pode escrever aí que daqui 3 anos você não vai buscar mais esse café aqui em Rondônia, não. Isso vai mudar. Só se os produtores que não pensam igual eu, talvez, vamos dizer assim, não fazer o trabalho. Porque se começar a fazer esse trabalho, nós vamos mudar a história de Rondônia. E aí ele até deu risada, brincou comigo. E nesse meio de tempo veio a epidemia, né? E esse rapaz se afastaram, porque a epidemia veio, né? Quando chegou em 2021, que a epidemia tinha dado uma acalmada, eles voltaram a Rondônia. E aí, isso eu falei para ele em 2018. Eu falei essa palavra para ele. Quando foi em 2021, ele voltou em Rondônia. Ele realmente não conseguia comprar mais o café de 600 defeitos. Aí ele chegou em casa e falou para mim, rapaz, o que você arranjou que você falou aquilo para mim, que agora eu não consigo comprar nem o café de 600 defeitos mais? Eu falei, pois é. Dedicação, persistência. Né? Eu falei para você que se os produtores fazessem isso com carinho e amor, isso ia mudar a história de Rondônia. Carinho e amor, é verdade. E aí, a gente, todas as palestras que a gente estava junto participando, os produtores que iam pegar informação com a gente, eu ensinava a forma da gente trabalhar, a forma da gente que dedicava naquilo.
a forma de preparar um café, a forma de fazer toda ali o preparo, a adubação. Aquilo que a gente não sabia, a gente buscar informações de pessoas que estavam mais... Da cova até o produto final. Isso, até a bebida ali. E hoje aí vemos aí a dedicação que está Rondônia, a busca, né? Vários gringos, né? Viajando aqui o estado de Rondônia, buscando informações. Agora a propriedade da gente já passou mais de 20 países, por ano passa na propriedade da gente. Todo ano sempre passa, mais de 20 países estrangeiros na propriedade da gente. Engraçado que como é que a vida anda rápido. Rondônia é uma criança que cresce rápido. E a gente a gente pegou carona já numa pesquisa bem avançada do estado do Espírito Santo, né? E essa foi a nossa vantagem. Por ter uma terra abençoada dessa forma, a gente conseguiu chegar a esse patamar que o café hoje é conhecido mundialmente, disputado mundialmente o nosso café. Mas falando em café, você planta, você colhe, você despolpa, você seca, você torra, embala, tudo lá na propriedade. Isso, a gente propôs de fazer isso lá, igual eu contei um pedacinho da história lá atrás, que em 2017 a gente foi um dos ganhadores, 2018, 2019. Em 2018 eu levei os meus filhos para a feira, para eles conhecer o mundo do café. Porque realmente a gente conhecia o mundo do café no nosso estado de Rondônia. Na notícia. Isso, as informações, né? Mas aí quando chegou na feira, eu levei eles. Um foi ganhador do concurso, eu também fui um ganhador. E o outro filho ficou sem ganhar. Eu paguei a passagem dele, levei ele. Para ele realmente reconhecer como era o café no nosso Brasil. E quando chegou lá na feira, eles ficaram gamados. Encantados. E eles voltaram embora toda intuito. Em 2019... a gente foi ganhador de novo dos concursos, né? A dedicação estava funcionando. Estava funcionando, a família toda, em alguma posição. Aí nós três de novo para lá. E vários outros produtores do nosso estado, não foi só... E aí, nesse meio de tempo, a gente começou a torrar um café no Bolinha. E lá, a gente começou a fazer aquele trabalho ali, talvez estava dando umas dores nos tornozelos da gente. E muitas pessoas que iam na propriedade da gente falaram, rapaz, por que vocês não fazem esse café para vender para as pessoas? Pá, mas assim, a gente não tem preparo, a gente está torrando um bolinha, só para... E a gente levou umas amostras para a feira e o pessoal ficaram encantado como foi torrar no bolinha com aquela forma bem uniforme. Porque quando você torra num bolinho, vamos dizer assim, ele costuma ficar meio desuniforme. E a gente torrou, ficou tudo uniforme. A dedicação dos meninos. E aí a gente, toda aquela energia, a gente ali torrava nos bolinhos, fogão a lenha lá, fazia umas fornalhas. Bolinha que ele está falando aqui, que o Ronaldo está falando, é aquele torradorzinho manual. Isso, né? Manual, que roda. Isso. O cara fez 3 para aquele gente, aquele de oxigênio, daquele lá. Que ele torra lá seus 3, 4 aqui já de uma vez. E a gente fez aquele trabalho, e aí a gente levou para a feira e todo mundo gamou com os cafés. E aí a gente fez aquele trabalho, e comecemos. Quando foi em 2019 que a gente foi para a feira, a gente resolveu, vamos montar uma agroindústria para a gente? Mas, portanto, a gente tinha muita dúvida, né? Assim, como ser esse comércio, proceder, porque a gente escutava muito aquele... Agora que você falou ali atrás, agora você falou ali atrás ali. Muitos começar e talvez não permanecer. E aí, a gente tem um amigo aqui que sempre falava isso pra gente. Falou, Ronaldo, as coisas sempre se começam, muitas vezes não procede, mas tudo se começar na vida... começa com muita dedicação, com muita fé, com muito controle, para você, na caminhada da vida, a gente não se perder. E aí a gente sempre lembra dessa conversa e mais palavras que ele falou para a gente, não só para mim, para a família. E aí a gente pegou, fizemos ali aquele trabalho, e aí resolvemos montar uma agroindústria. Só que daí, o pessoal que beberam aquele café torrado lá que eu falei assim, no bolinha, gostaram muito. E aí a gente ficou ansioso com aquele trabalho. O pensamento bateu, vou aumentar o percentual. Vamos aumentar. Já que a gente tem aqui na propriedade o café da gente, esse trabalho bem feito, vamos fazer um local para a gente torrar um café mais aperfeiçoado, com mais qualidade, com mais coisas. E como nós estamos buscando a qualidade, vamos aperfeiçoar mais, melhorar mais, para a gente fazer essa dedicação com mais firmeza, né? O pessoal ver que muitas pessoas de outros estados, até fora do Brasil já estavam visitando a gente, o estado, né? E a gente ficou com esse finco de fazer cada vez melhor. E aí foi onde que a gente criou hoje a microindústria da gente, que a gente faz tudo na propriedade.
Você tem o quê? Três fórmulas de café? Isso, a gente tem 3 formas. Tem 2 tradicional, vamos dizer assim, e 2 especial, vamos dizer assim. Tradicional o que que é? Um café um pouco mais São torrado, 4, né? então, na questão. Isso, mais torrado. E tem um tradicional, que é um torra média. Ele até atinge acima de 80 pontos também. E tem ele especial de 250 gramas fermentado. E tem ele 250 gramas também na linha natural especial. Você diria que seu café já é um café para um público mais exigente? Como você classificaria esse café, Theo? Eu creio que sim, porque sim, a gente vê o público que consome os cafés hoje no nosso estado de Rondônia, a gente até brinca, a gente gastou acho que bem mais de umas 5 sacas de café ensinando o povo a beber café. Por quê? Também a gente aprendendo, não é, vamos dizer assim, de exagerar, né? Como beber um café sem açúcar, como preparar um café, ou também preparar um café de uma forma bem adequada, o pessoal aprender a consumir um café de qualidade. E hoje o público exigiu muito. Por quê? Quando eles bebem um café que qualquer coisa que foi mudado nele, vamos dizer assim, porque muda o quê? O povo percebe na hora. Na mudança de colheita, vamos dizer assim, essa safra 2024, ela acaba, vamos dizer assim, em junho de 2025, acabou ali, eu vou entrar na nova safra, as primeiras torres já ofereciam o sabor. O primeiro tem essa questão da primeira, o sabor aparece diferente quando o café é novo, recém-colhido, né? E aí o cliente pergunta, rapaz, o que você fez no café? A gente fala, não, é a nova safra que ele entrou. Aí o cliente fala assim, não, rapaz, realmente eu percebi que mudou o café. Então você vê que o público já está ficando mais exigente, né? E uma outra coisa que eu acredito que você tem em casa, que é a questão do torrefador, que é o ponto-chave de todo o processo. Porque o pouco que eu converso com os torrefadores, eles sempre dizem, muda de torrefador, muda o ponto, muda a qualidade, muda tudo. Então, você tem na família o seu torrefador. Então, vocês devem ter, penso que além do cara permanente ou um substituto em caso de uma eventual rapidez que você precisa mudar o torrefador. Eu tenho os 2 filhos que torram. Eu mesmo nem pego na máquina. Ela é um pouco tecnológica, né? Eu fico em outra parte, né? E eu dividi as tarefas no sítio, né? Junto com o meu irmão, que eu e o meu irmão somos proprietários das terras. Só que dividimos lá, fizemos a propriedade em 5 sócios. Até, portanto, para os filhos ficarem no sítio, né? E eles também aprender a ter um pouco mais de responsabilidade. Dividimos as tarefas. O que fizemos? Eu dividi um filho para fazer a tarefa da roça, porque eu vi que ele dedicava um pouco mais para o lado da roça, e ele é torrificador, ele que torra. Ele tem os pontos certinho também, não erra os pontos dele, são terríveis. E o outro tem a dedicação mais para atender o público e torrar café. E palestrar também, dar palestra. Ele gosta muito dessa parte, ensinar, essa parte ele faz tudo. Administração da indústria é ele. Ele faz essa parte. Portanto, tem na roça ele vai mais, essa parte é dele. E o outro sobrinho ficou com a parte da regressão. Ele que administra a parte da regressão. E eu e meu irmão, nós faz a outra parte que é do sítio. Eu faço a anotação, né, do sítio, do que entra no sítio, do que gasta no sítio, dentro da propriedade. E nós trabalhamos junto. E trabalha todo mundo junto. Ali a informação é todo mundo junto. Vamos fazer todo mundo junto. Se erra todo mundo junto. Então a gente faz essa transformação ali em conversa, em conjunto, a família. Você tem um sistema como diria assim, de receber as pessoas, tem uma alimentação, tem um salgado, tem alguma coisa nesse sentido. Quem é que cuida dessa área aí? Pois é, essa área lá foi até engraçada. Quando a gente abriu a torreficação, a gente abriu um ponto lá para a pessoa que visitar a gente fazer um cafezinho para tomar. E as mulheres falaram assim, agora nós vamos ficar à toa. Só vocês vão trabalhar, vão ficar à toa. Eu falei, não, vamos arranjar serviço para vocês. Mas nesse meio de tempo, como a pandemia que nós tínhamos comentado lá atrás, ela parece que ela trouxe uma curiosidade para as pessoas e para a gente também. Começou aquele ponto de ciclista começar a andar e ver a forma de não ficar em casa, não aguentar ficar em casa, mas a pandemia estava se aquagindo um pouco. E a gente chegou um dia, 3 ciclistas em casa e falou, rapaz, nós queremos fazer um ponto de pedal na propriedade. E eu falei, rapaz, nós sabemos mexer com café e boi.
Mas gente, a gente sabe mexer com gente, mas as cabeças talvez não se batem. Eu falei, não, rapaz, tranquilo, esse Cristo, ele é de qualquer jeito, brincando com a gente. E aí a gente falou, não, nós precisamos divulgar esse trabalho de vocês e tal. E a gente falou com ele, falou, não, e a gente não tem que acompanhar nada aqui. Não, primeiro põe um pão de queijo aí, a gente vai vendo, o que vai fazendo a gente vai abrindo. Aí as mulheres trouxeram a curiosidade. Então vai ser a hora de nós fazer a nossa parte. E a gente tem deixado um cômodo pequenininho que a gente, lá dentro da indústria para a gente fazer o café para quem chegasse. Ele é bem pequenininho, ele é... Um reservado. Um reservado ali. A gente pôs uma geladeira, um fogão e umas coisas lá para a gente atender aquele público que visitava a gente. E as meninas falaram assim, não, vamos pegar isso aqui e vamos começar a fazer ampliar esse negócio aqui. Vamos pôr uns fornos, vamos pôr umas coisas aqui dentro e vamos... E aí começou. E aí, quando chegou esses rapazes chegaram lá, a gente fez um pão de queijo para eles, fez umas coisas para eles lá, eles ficaram agamados. E a gente só tinha 3 mesas para atender o pessoal. Era uma mesona que a gente tem lá hoje e debaixo de umas árvores lá. E aí a gente pegou, e aí a gente... as mulheres e sobrinhas e noras e tal, e aí ficaram olhando aquilo. Portanto, ela ajudava a gente a colher os cafés na roça, né, e tudo nessas épocas. E aí, quando chegou nesse meio de tempo, no próximo final de semana, chegou uns 70 ciclistas. Nós ficou perdidinho, não sabia nem o que fazia. E agora? Esse ciclista não tinha lugar de sentar, esses ciclistas sentaram lá, todo gramado o local, sentaram o chão afora e fizeram morfar. E aqui a gente olhava assim e falava assim, gente, que público engraçado aí. A gente acostumado a mexer com uma forma de outras coisas, e esse público dessa forma, a gente ficou encantado com aquilo. Aquilo comoveu a gente. Despertou a curiosidade na gente, a umidade daquele pessoal, que pessoas até de alta classe estavam ali, naquele maior alegria. Então a gente pegou e falou, não. E aí a gente começou a abrir, fizemos um ponto lá, né? E para atender o público. Aí, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir os feriados, sábados e domingos para o público. Aí a gente abre o feriado das 6 às 10 e depois das 2 da tarde às 5 da tarde. E o sábado da mesma forma, né? Das 6 às 10, depois das 2 às 5. E o domingo a gente abre das 6 às 10 da manhã, porque esse restante da parte da tarde no domingo, para a gente tomar um descanso. Mas a potência foi crescendo tão rápido que a gente ficou perdido, porque a forma de você conduzir pessoas e administrar é um pouco diferente. E nesse meio de tempo, eu comecei a perceber entre as meninas qual é que podia ficar à frente, né, desse recinto que você não pode pôr qualquer pessoa, né? Então a gente foi localizando ali elas, quem que podia ficar, entre elas também. Nas suas funções? Isso, porque até elas mesmas ali faziam essa comparação entre, não, fulano pode ficar nessa parte, fulano pode ficar nessa parte. E aí eu pus a minha nora a ficar nessa parte. Ela tem uma contabilidade até boa e ela sabe... Vai ajudar bastante. Bastante, né? Junto com as outras, ela compartilha com as outras. E ela ficou na frente. Aí hoje elas criaram um barracão já grande, lá a gente tem uma cozinha grande delas, que elas fazem essa parte, é delas, essa alimentação é delas. E, portanto, a gente tem 2 empresas, né? A empresa do café e uma empresa delas são outras. Então, ali dentro daquela empresa delas, elas se geram os lucros delas e gera também os salários delas. Como a gente tem um salário da gente cá, ela tem um salário delas lá. Então, bacana. A gente trabalha família junto, conjunto ali, para não... vamos falar, não se mistura por causa que procedimentos diferentes que não se encaixam no mesmo CNPJ, vamos dizer assim. E elas estão se dando bem, hoje estão fazendo já quase 5 anos, está com 4 anos e pouco nessa função. E lá a gente tem domingo que a gente já chega a atender o público de 500 pessoas, 500 e poucas pessoas, passa na propriedade da gente num domingo. O Café Dom Bento está nos grandes estabelecimentos, pequenos e médios de Cacoal. Você estende para outras cidades já também? Sim, a gente tem... nas outras cidades, a gente tem alguns pontos só, porque o volume, vamos falar assim, cresceu muito e a gente não tem esse volume para atender o público ainda. Mas café no estado tem de qualidade, que consegue atender essa parte, mas eu preciso crescer a minha indústria. A indústria ficou pequena para esse porte. Então não adianta eu crescer mais com a forma que eu preciso crescer a indústria. Então a gente está esperando um momento certo para a gente crescer a indústria. Eu preciso comprar mais maquinário, né? A gente já ampliou um pouco, já bastante, mas já ficou no limite do pedaço que Daqui para frente vai ter um outro desafio, que é buscar gente de fora para interagir na família, né? Essa é outra missão, né? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que trazer
gente de fora. Ou talvez da própria família, mas de convívio diferente, né? Convívio diferente. Mas hoje, no domingo, a gente já tem pessoas diferentes na propriedade da gente. A gente foi obrigado a contratar. Já vai administrar. Porque a gente já ficou para a família ficou pesado. Então, a gente viu que estava trazendo, assim, algumas coisas meio diferencial na família. A gente falou, não, vamos buscar mais gente para ajudar a gente. Porque o público, ele exige também algumas coisas, né? Então, a gente viu aquilo e hoje a gente tem aí... tem vezes que 4, 5 funcionários que trabalham para a gente no domingo já. Essa questão de que vocês vendem para fora do estado na base da rede social, tem vendido bastante, não é verdade? Ou é verdade que alguém me disse que se vende bastante na rede social para fora e até para fora do país. É verdade essa questão? Hoje o grande gargalo da gente é as redes sociais. As redes sociais hoje, se você faz um trabalho bem feito, com qualidade, com perfeição, com dedicação, com amor, hoje as redes sociais é um grande gargalo. Isso eu posso te falar com certeza, porque a gente hoje vende, vamos falar aí, 70% é nas redes sociais da gente. Hoje a gente fornece, né, o nosso município, quase inteiro já o nosso município, nos grandes mercados, consumidores finais, a gente tem muitos consumidores finais aqui na nossa cidade, no nosso estado a gente tem, e fora do nosso estado. A gente tem várias cafeterias que a gente fornece, algum quiosque, vários empórios, né, no Brasil. A gente manda para fora. Fora do Brasil, muitas pessoas só levaram. A gente não conseguiu mandar porque precisa de uma outra rigorosa documentação que a gente está chegando lá ainda para a gente conseguir fazer esse trabalho ainda, mandar diretamente para fora do Brasil. Mas a gente está fazendo primeiro, eu gosto de falar sempre assim, fazer primeiro a casinha da gente. Quando você faz esse trabalho, fazer a sua casa, as próprias pessoas do seu local, o que vai transmitir aquilo que realmente você é. Então, a gente gosta muito disso, que as outras pessoas testemunhem aquilo que você está fazendo. Então, eu gosto muito disso. Isso é importante. O cara que queira saber mais sobre o Café Dom Bento nas redes sociais, é só Café Dom Bento mesmo? Vai lá que vai encontrar Café Dom Bento de Cacoal? Não, o Instagram da gente é @robusta Dom Bento. E lanchonete Dom Bento. E o nosso telefone lá da empresa, ele é o 999780449. Esse você fala diretamente com o menino que é responsável pela empresa. Quem quer fazer uma visita, vai pela rodovia do Café, quando chegar na 10, sentido Funai, quantos quilômetros ali? 3 quilômetros. 3 quilômetros, numa curvinha acentuada, com as árvores na frente, tem uma placa indicativa, né, Ronaldo? Isso. E pelo mapa também ali, o Google, você pode ter um ponto na propriedade, você pode pôr ali no seu veículo, vai bater lá na propriedade. A gente já recebeu um casal da Índia lá, com moto Honda, foi bater lá. Maravilha. E vários, não foi só eles não, foi vários já. Ronaldo, é muito bacana falar contigo pela luz que você tem, o Deus que te ilumina e ele aparece nas pessoas. E durante a nossa entrevista, você falava dessa questão de unir as pessoas. E eu até acho que na entrevista anterior aqui com o Alessandro do Latino Joia, eu falei isso, que um dia eu visitando um cliente, eu vi na parede um mandamento da concorrência. Bendito sejam os meus concorrentes, que me fazem levantar cedo, trabalhar sério, me organizar. Isso é importante, né? Verdade. Não só mais concorrente. Hoje a gente precisa estar num grupo. Um clube se torna campeão com 11 pessoas de pensamentos diferentes, formas diferentes, jeito diferente. A Copa do Mundo veio para a gente com pessoas diferentes. Então, essa unificação de pessoas e esse bom senso, e principalmente com essa humildade tua, eu tenho certeza que muito ainda vem pela frente e eu espero te encontrar nos outros bate-papos, nos outros podcasts, falando aí de eventual crescimento que você merece. Eu gosto muito dessa sua luz. E para encerrar, nosso vizinho disse um dia uma frase simples, mas que eu acho muito importante. Ele falou, no dia que as pessoas deixarem de apagar a luz dos outros, e para cair os 3 no 2, e todo mundo cair para um buraco, porque muitas das vezes o cara apaga a luz sabendo que ele vai cair no buraco. Quando ele poderia acompanhar a luz daquele cidadão, ele acaba querendo apagar. Que essa luz
sua continue brilhando bastante. Uma honra ter você aqui. Agradecemos ao Ronaldo, do Café Dom Bento. Convidamos você para fazer uma visita, linha 10, quilômetro 4, sentido Funai, né? Quem vai para sentido Rodovia do Café, vai lá conhecer essa figura espetacular e essa bênção de Deus que está ali sempre. Quando a gente chega na propriedade dele, a gente sente essa luz. Obrigado a todos e agradecer aqui a Extra Sol, do nosso amigo Matias e do Géres, que está com a gente. Já indico, viu, Ronaldo? Pode, tiver um projeto aí para fazer, é gente da casa, 9945-0214, é o telefone do Matias, para você falar que a gente já conhece o Matias, e falar do nosso produto. Quem tiver curiosidade para saber como se livrar das dores, é um bloqueador sensacional. Nós temos imensos depoimentos, 99850578, 99850578, Colágeno 2 Pro. Me acompanha lá na nossa Suprema Mix todos os dias. Eu também tive a bênção de ingressar com a família no rádio, Ronaldo. E agora eu estou das 5 às 9h20 sozinho, e Deus, assim, e a minha filha me complementa o programa até 11h20. Meu filho trabalha comigo sempre que tem oportunidade. 99.3 Rádio Suprema Mix. Essa rádio, Ronaldo, é uma benção, assim como o seu trabalho. Obrigado, gente, e até o próximo podcast aqui com vocês.